Olá, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma série de vídeos sobre o sono na infância. A gente precisa primeiro conhecer o que é normal para depois procurar saber se existe uma alteração no sono da minha criança, né? Então vamos começar por partes. Primeira coisa, a gente precisa entender a importância do sono. Então assim, o sono não é um momento em que o meu cérebro se desliga. É uma fase do dia em que o meu corpo descansa, mas meu cérebro vai ter períodos de descanso, mas muita atividade em outros momentos em que eu vou estar repondo o neurotransmissor, eu vou estar fazendo memória, eu vou ter liberação de hormônios como o hormônio do crescimento, eu vou ter uma diminuição de frequência cardíaca, respiratória, da pressão arterial. Situações que acontecem de acordo com a fase do sono em que eu me encontro e que são necessárias para uma boa qualidade de vida. Então, a gente fala que assim, o sono é uma das 3 principais coisas da vida, que é comer, se hidratar e dormir. Então, as pessoas podem entrar em inanição, por exemplo, e vão acabar falecendo se ficar muitos dias sem comer. De sede a gente morre um pouquinho mais cedo e entre um pouquinho, mais cedo que morre com sede, antes de morrer de fome, eu morro de sono, de falta de sono. Então, o dormir bem é vital para a liberação adequada de hormônios, para controle da minha imunidade, para a aprendizagem, para o desenvolvimento, para o meu humor estar melhor. Então, tudo isso mostra a importância do sono para todo mundo. E o sono é uma fase da infância, é uma parte, de grandes preocupações na infância. Primeiro porque o bebezinho, logo ao nascer, dorme bastante, às vezes mais de 20 horas por dia, E tem o seu sono perturbado muitas vezes por cólica, por incômodos que a família toda já está acostumada, que o bebezinho acorda de madrugada, ele levanta para mamar. Então, por quê? Porque ele ainda não consegue, pelas condições dele de reserva de gordura, de capacidade de metabolismo energético pelo próprio fígado, ficar dormindo 8 horas seguidas, logo que ele nasce, Depende muito também as mamadas da noite e a quantidade de vezes que ele acorda do leite que ele é amamentado. Então, a amamentação no leite materno, que é a melhor que existe, ela não sobrecarrega a barriguinha da criança, Então, ele vai ter despertares mais breves, mas não é porque o leite não alimenta, muito pelo contrário, é porque o leite não pesa, Eu sempre comparo com você comer uma feijoada ou uma sopinha antes de dormir. Se você comer uma comida mais pesada, você vai ter um sono de pior qualidade, mas você não vai acordar com fome. Se você tomar uma sopinha bem levinha, você vai ter um sono muito melhor, mais leve, E vai acordar com mais apetite. Então, isso é normal, essa variação de bebê para bebê. Além da alimentação, entram vários fatores. Um deles é a presença de cólicas, a presença de doenças, como refluxo gastroesofágico, a presença de doenças neurológicas, o ambiente em que a criança vive. Então, se é um ambiente mais tenso, com muita discussão, a ansiedade materna, os hábitos que ele adquiriu, tanto os hábitos que a mãe já tinha antes desse bebê nascer, durante a gestação, como os hábitos que eles passam a ter após o nascimento. Muito do sono vai se tornando hábito. É importante a exposição solar pela manhã para que esse neném tenha uma boa indução de sono à noite, que libera um hormônio que chama melatonina, que hoje em dia já se manipula para tomar como suplemento, mas muito melhor é a melatonina nossa, que a gente produz mesmo na exposição de sol pela manhã. Então é importante sair com o bebezinho de manhã, tomar sol, tanto pela produção de vitamina D, como para ir regulando o ciclo biológico dessa criança.
E um outro conceito que a gente precisa ter é que, assim, existem pessoas que são dormidores curtos e pessoas que são dormidores longos. Então, os dormidores curtos, com pouco tempo de sono, estão restabelecidos. Então, às vezes, dorme poucas horas, mas acorda bem. Essa criança está tranquila, essa criança está desenvolvendo a parte neurológica, essa criança não fica doente toda hora, ela está crescendo bem. Isso me indica que o sono é bom. Por quê? Porque ela não está ficando doente, está crescendo, sinal que deve ter uma boa liberação de hormônio do crescimento, né? Que o GH ajuda nisso aí. Ela está tendo um bom desenvolvimento cognitivo, ela é tranquila, ela não está irritada, então acho que está tudo bem. Está tudo bem, aparentemente, apesar dela dormir pouco, né? Para aquilo que a gente acredita que seja pouco para a idade. Que isso é baseado numa média populacional, mas cada pessoa é uma pessoa diferente desde bebê, né? À medida que a criança cresce, a necessidade de sono diminui, então os cochilos diurnos vão diminuindo, né? Lá para os 3, 4 anos, 2 às vezes, tem criança que já não dorme mais de dia e tudo bem, desde que enquadre nessa questão que eu falei, tá crescendo, tá desenvolvendo, não fica doente toda hora, é uma criança tranquila. Qualquer coisa diferente disso, eu vou ter que investigar tanto questões de saúde quanto questões neurológicas, endocrinológicas e não me esquecer do sono. E dentro dos problemas do sono, a gente tem a insônia, que é a dificuldade de dormir ou conciliar o sono ou manter o sono ou uma sensação de que não dormiu o suficiente. Então, às vezes a pessoa deita e dorme, acorda na hora que tem que acordar, mas acorda cansada, não dormiu bem. Aquele sono não é restaurador, não é reparador, né? Você tem a insônia de início, então a pessoa demora para pegar no sono, não consegue dormir e não pega no sono e muitas vezes acaba usando de medicações ou outras substâncias para ajudar a induzir o sono. E você tem a de manutenção, que a pessoa deita e dorme, mas dá uma certa hora da madrugada que acabou o sono e ela fica lá virando para um lado e outro da cama. Isso já nas pessoas maiores. No bebezinho, sempre que existe uma queixa, esse bebê não dorme, você vai perguntar, tá irritado? Tá crescendo? Sempre aqueles pontos que eu falei. Qualquer resposta dessa positiva, você vai investigar principalmente intolerâncias alimentares, refluxo gastroesofágico, as doenças funcionais gastrointestinais, então a constipação intestinal, a presença de cólicas, tudo isso porque são coisas que causam incômodo e acabam fazendo com que a criança não durma por dor. E como todo mundo já está acostumado com cólica de bebê, acha que é da cólica, mas não é para ser uma cólica que afete tanto a vida da criança a ponto da criança estar sempre irritada. E crianças com problemas neurológicos muitas vezes são extremamente irritadas, né, e têm uma dificuldade de dormir, mas daí eu não vou ter um desenvolvimento neurológico dentro do esperado. Nas cadernetas de vacinação brasileiras, hoje em dia a gente tem tanto cadernetas simples, que só tem a página das vacinas para carimbar, como tem umas cadernetas que são uns livrinhos que vêm com várias orientações dentro e lá tem marcos do desenvolvimento que são esperados para cada faixa etária. Eu posso acompanhar por lá, além de trocar ideia com o meu pediatra, para saber se o desenvolvimento do bebê está adequado. Então, isso mais ou menos é a ideia inicial do dormir. É importante quando a gente fala em dormir bem, sobre higiene do sono. Higiene do sono inclui a gente evitar excesso de iluminação e barulho ao final do dia. Então, vamos evitar tela, celular, tablet, televisão, computador, videogame, aquilo que me hiperestimula numa hora que, pela natureza, a claridade estaria menor. Vamos tomar sol pela manhã, que é o que a natureza faria, né? Vamos evitar alimentos pesados na janta, comer muito tarde, então tem que ter um horário de janta regrado, mais cedo, 6, 7 horas, comidas mais leves, evitar substâncias estimulantes, principalmente depois das 3 da tarde, então para os maiores que tomam café, não tomar café depois das 3 horas, né? Chocolate, refrigerante, tudo isso, evitar o excesso,
né? Atividade física vigorosa depois do entardecer não é legal para dormir, então atividade física é melhor de dia, né? À noite, até o brincar é mais legal que eu brinque de coisas mais serenas. Então eu brinco de correr, de pega-pega, de bicicleta, de pular, de fazer o que quiser de dia. De final de tarde, de noitinha para frente, eu vou jogar joguinho, eu vou ler um livro, eu vou ter atividades mais tranquilas, sem eletrônico, porque o eletrônico piora por causa da claridade. Procurar até dentro de casa falar mais baixo, usar o volume da televisão mais baixo da noite, ficar mais calmo, né? Então tudo isso é importante. E isso eu treino com o bebê desde pequena. Então, o bebê acordou de noite, eu não vou sair acendendo a luz, vou levar ele para a sala para brincar. Não, eu estou no quarto, eu vou socorrer ele, eu vou atender a necessidade dele, mas eu vou falar baixo, eu vou sussurrar. Ele quiser levantar, está na hora de dormir, entendeu? Então, tranquilizando para ele notar a diferença entre dia e noite. Vai tirar o cochilo do dia? Vai tirar o cochilo com barulho, com claridade. Não precisa deixar a casa um breu 3 horas da tarde para o bebê dormir. Ele precisa saber, o corpo dele precisa aprender que existe dia e noite, né? E isso é a regulação de luminosidade, de barulho, de atividade que vai ensinar o organismo. Então, isso é importante prestar atenção. A outra coisa é a questão do banho. Muita gente percebe que um banhinho relaxa a criança, mas um banhinho não muito quente, nem muito frio. Um banhinho de morno mais para agradável, rápido. Já para os adultos, um banho perto da hora de dormir muitas vezes desperta a pessoa. Então aí não é bacana tomar banho muito em cima da hora de dormir, mas um pouco antes, né? E também aumentar o consumo de substâncias que tranquilizem. Isso para as crianças maiores. Bebê de peito, mama só peito, né? Mas assim, um chazinho de camomila, um chazinho de hortelã, cidreira, melissa, erva doce, tudo isso são chazinhos que ajudam a ficar mais tranquilo, suco de maracujá, isso já para crianças grandes e adultos. Quanto mais você puder evitar o açúcar, melhor. Então, de preferência, se a criança não conhece, ela não sente falta, então oferecer todas essas bebidas in natura, né? Você faz o chá e oferece a hora que ele está já não tão quente e até às vezes chá gelado mais de dia. Então você vai dando substâncias mais calmantes e evita os estimulantes, se essa criança tem dificuldade de conciliar o sono, né? Isso é o que a gente chama de higiene de sono. Quarto não é lugar para assistir televisão, jogar videogame e ficar no computador. Quarto é lugar de dormir. Então, não é para ter luz, a maioria dos aparelhos eletrônicos tem LED, né? Tem luzinha que fica acesa, então o quarto deve ser escuro. Algumas crianças, por outro lado, têm medo do escuro, então você vai procurar, às vezes, uma luminariazinha menor possível, com uma luz de baixa intensidade, só para direcionar o caminho, se ela precisar levantar para ir ao banheiro, alguma coisa assim, durante a noite. Mas se puder dormir no escuro, é mais legal, né? Evitar muita claridade, evitar dentro do possível, né? Uma cama, um travesseiro desconfortável. Então, assim, procurar uma cama adequada para o seu peso, a densidade do colchão, trocar o travesseiro a cada 2 anos por causa da presença de ácaros. E tá muito atento, depois a gente vai falar nos próximos vídeos, a quadros alérgicos, refluxos, porque daí também inclui uma mudança um pouquinho do ambiente em que eu durmo. Algumas pessoas tranquilizam com música calma, algumas pessoas não. Então a gente precisa se conhecer, né? Depois, quando a gente for falar das doenças do sono, então aí cada hora eu vou falar de um grupo de doença que pode afetar tudo isso. Mas a priori, para eu dormir bem, eu preciso de rotina, claridade de dia, tranquilidade à noite, uma alimentação boa, atividade física, não muito tarde, né? E evitar eletrônico, principalmente à noite. Fica a dica, não se esqueça que quem dorme bem tem boa saúde, está com a memória em ordem e nas crianças está crescendo bem. Qualquer dúvida pode deixar a sua questão e no próximo vídeo a gente continua falando um pouquinho mais dos problemas do sono, ok?